Há muitas pessoas procurando o caminho de salvação. Não conseguem encontrar. Será que estão procurando de uma maneira certa? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Provérbios, capítulo 14, verso 12 diz: há caminho que ao olho do homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, verso 14 diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: maldito o homem que confia no homem. Então tudo que for falado aqui, você pode conferir aí na sua Bíblia Sagrada, para que você possa entender o caminho da verdade. Se Deus não tivesse plano de salvação na tua vida, esta mensagem não teria chegado até você. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O apóstolo Paulo escreveu: se o julgamento começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se alguém não valorizar a palavra de Deus, com certeza dirá naquele dia: eu pensei que todos os caminhos levassem a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho além do que está escrito, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 9 ao 14. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veremos agora em Apocalipse, capítulo 22, versos 18, 19, 20 e 21. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Segunda Epístola, João, capítulo 1, verso 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Segunda Epístola, Pedro,
capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se a profecia não é de particular interpretação, então não temos nada que dizer que a doutrina é de Pedro ou de Paulo, mas sim doutrina de Jesus Cristo. Para termos a salvação, precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Vamos ver o batismo verdadeiro aos Efésios, capítulo 4, verso 4, 5, 6 e 7. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Batismo tem muitos, mas de acordo com a Bíblia, é só um. Vamos ver qual é o verdadeiro. Segundo Marcos, capítulo 16, verso 15, 16 e 17. Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelo nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Vamos ler agora quais palavras faladas no batismo, de acordo com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37, 38 e 39. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações
E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 17: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Continua o assunto do batismo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos 16, 17, 18, 19 e 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Disse Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, conforme vemos, as palavras faladas no batismo de imersão nas águas é: em nome de Jesus Cristo te batismo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se sauda o povo de Deus quando se encontra ou se despede? Aos Colossenses, capítulo 3, verso 15: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O assunto agora é sobre dízimos. Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versos 8 e 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Alguém levava um animal perfeito, e o sacerdote negociava o animal perfeito, e sacrificava um animal imperfeito no lugar. Nisso que eles estavam roubando a Deus. Digo sempre: Deus não usa dinheiro. Coleta é para o próprio bem do povo de Deus. Se Deus não abrisse as janelas do céu e não mandasse chuva, a terra não produzia alimento. As tribos de Israel receberam herança, menos a tribo sacerdotal, que era a tribo dos levitas. Eles não receberam herança, então eles recebiam parte do dízimos para se manter. Por isso que dizia: trazer os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro. Não se tratava de dinheiro, mas de mantimento. Não há mais casa do tesouro. Jesus disse: minha casa é chamada por todas as nações casa de oração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versos 5 ao 10. Jesus enviou esses 12, ele ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos,
porque digno é o operário do seu salário. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Podemos cumprir com alegria a missão de anunciar o Evangelho da graça. Jesus já pagou a nossa salvação com o precioso sangue que Ele derramou no duro madeiro da cruz. Enviando o apóstolo, disse: de graça recebeste, de graça dai. Não precisa explorar ninguém. A parte material, Deus tudo provê na nossa vida. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, não poderia vir desfazendo a lei de Deus. Tanto é que Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o uso da lei. Foi levado ao templo para ser consagrado, segundo o uso da lei. E cumpriu celebrando a última Páscoa. Então Ele cumpriu a lei e trouxe a graça. A lei e os profetas duraram até João. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 9, 18 e 19. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versos 12, 13 e 14. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus procedeu da tribo de Judá e não da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Então, se muitos espertalhões pregam que tem que pagar dízimo hoje, por que eles não se preocupam em cumprir mais algum mandamento da lei? Porque o assunto deles é só dinheiro. Procura enganar, sendo que dízimos era para que houvesse mantimento na casa do tesouro. Muitos querem tirar proveito para ganhar dinheiro, dizendo: digno é o obreiro do seu salário. Mas isto é mesmo que dizer: digno é o obreiro do seu alimento. O apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, versos 33 a 36: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Mas o assunto viver do Evangelho era alimento, e não receber dízimos. Para você entender mais fácil, os apóstolos poderiam viajar em missão e ficar na casa de alguém não crente e ali se alimentar por alguns dias. E como Deus estava chamando também pessoas pobres, em vez dos apóstolos pedir dinheiro aos novos convertidos, eles os ajudavam. Vamos ler aos Romanos capítulo 15, versos 26 e 27. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar os temporais.
Confira esse assunto com atenção. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12 ao 14 e 15 ao 18. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Jesus Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. E Paulo disse: outras igrejas despojei, deixando de receber salário, para vos anunciar de graça o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver doutrina Santo Ósculo. Nós vamos ver qual é a igreja de Cristo que diz na Sagrada Escritura. Aos Romanos, capítulo 16, versos 16, 17 e 18. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Também em primeira epístola a Pedro, capítulo 5, verso 14. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de caridade. Paz seja com todos, vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Vamos ver agora a doutrina do véu. 1 aos Coríntios, capítulo 11. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vou-lo entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina mesmo a natureza
que é desonra para o varão ter cabelos crescidos. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até o texto diz como as mulheres devem se apresentar-se na igreja. Então é bem claro, ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, se o cabelo é dado em lugar de véu, não pode cortar nem tosquear. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar, que põe o véu. Se tivesse escrito somente do cabelo, não mandaria pôr, porque o cabelo já está no lugar. Uma cortina você põe e tira, o véu a mulher põe e tira. Uma pergunta: julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Não. Para você entender mais fácil, aqui fala de 2 mandamentos. A mulher não pode cortar o cabelo, porque ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, e tem que pôr o véu branco. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Tem que se cobrir com o véu quando for orar e profetizar. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 32 ao 37. Fala sobre a necessidade de ordem no culto, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Um esclarecimento para você saber como é a Santa Ceia. Jesus celebrou a última Páscoa, que era uma vez ao ano, e celebrou a primeira Santa Ceia, que se segue uma vez ao ano. A Santa Ceia é a lembrança do sacrifício e da morte de Jesus Cristo por nós, até que Ele venha nos buscar. Ceia todo domingo ou todo mês não se encontra nas Sagradas Escrituras. Ceia todo mês é maneira de prender a pessoa firme no pagamento do dízimos. Cuidado com isso. Deus abençoe pela atenção. Que Deus cumpra na sua vida a oração que Jesus Cristo fez ao Pai. Segundo Mateus, capítulo 11, versos 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.